Boa noite, pessoal. Aqui é o professor Adilson. Como combinado, estarei fazendo essas videoaulas para poder dar um apoio para vocês em relação às competências do curso de AutoCAD. Lembrando que nós iniciamos a unidade curricular 1, que é uma unidade voltada para projetos 2D. Então, no primeiro momento, nós vamos ver desenho 2D. E no segundo momento, que é a unidade curricular 2, mais para frente, nós vamos estar trabalhando com desenho 3D, desenhos tridimensionais. Nas nossas últimas duas aulas, eu passei para vocês interface do AutoCAD, comandos de visualização, que é zoom. Depois iniciamos coordenadas. Na primeira aula eu falei sobre a coordenada absoluta retangular e a coordenada absoluta polar. Logo em seguida, nós trabalhamos a coordenada relativa retangular e a coordenada relativa polar. O AutoCAD trabalha com esses quatro tipos de coordenadas: a coordenada absoluta e a coordenada relativa. Absoluta, retangular e polar, e a relativa, retangular e polar também. Lembrando que a relativa é em relação ao último ponto, é necessário você inserir o arroba na frente, porque a partir do último ponto você vai determinar uma distância em x ou em y, ou um valor de comprimento angular, se for no caso da polar. Nesse momento agora, eu quero passar para vocês o painel de desenho Draw, ok? Que nós vamos abordar comando linha, comando poline, comando line. Esse painel trata-se de comandos de criação, comandos de desenho, tá? No segundo momento nós vamos trabalhar o painel Modify, ok? Então são esses dois painéis aqui que são muito importantes na parte de criação, tá? Aprendendo esses dois painéis, vocês vão desenhar qualquer coisa, ok? Para que o vídeo não fique muito longo, eu vou dividir ele em partes. Eu não sei qual vai ser o tamanho do vídeo. Eu estou pensando mais ou menos de 10 a 15 minutos, no máximo. Então vamos lá. Comando linha. Eu separei aqui o primeiro desenho, que é o desenho 1. Depois eu vou falar do desenho 2. O desenho 1 é um produto que eu desenhei qualquer, só para efeito didático. Esse desenho ele tem 100 de comprimento, 50 de altura, ele volta mais 50, desce 25, anda 50 e fecha com 25 também. Ok, com coordenadas vocês aprenderam junto comigo. E agora nós vamos desenhar a partir do comando line, mas de uma forma direta. Vocês vão clicar no comando line, painel home, aba home, painel draw, select line, ou pressionar a tecla de atalho L e Enter. E aí aqui tá. Vocês vão desenhar a partir de qual ponto, professor? Eu tenho uma referência. Então vocês vão iniciar o desenho em qualquer ponto na tela. Então vou clicar em qualquer parte aqui, ok? Pronto. Deixa aqui. Aí eu não consigo saber qual que é o alinhamento. Nada de poder posicionar a linha no olhômetro. Não pode. Eu quero uma linha reta. Como é que eu faço? Eu venho aqui no olho? Não. Tá? Então, para você manter um alinhamento, uma reta linear para a linha, você vai vir aqui na barra de status, aqui abaixo, e vai clicar nesse ícone aqui, chamado de orto. Ok? Então, vou clicar nele. Cliquei no orto. Olha lá. Ao clicar no orto, veja que o AutoCAD ele mantém o alinhamento das retas, ok? Tanto na horizontal como na vertical. Então, ó, eu vou posicionar a linha na direção direita. E agora, como é que eu faço para dar o valor, professor? Nada de coordenadas. Agora vocês vão digitar o valor direto. Como assim? Por exemplo, eu quero iniciar o desenho a partir desse ponto. Desse ponto para a direita, qual o valor? É 100. Então, eu vou direcionar o mouse para a direita e vou digitar 100 e vou dar um Enter. Veja que o AutoCAD ele fez um segmento de reta. A partir daquele ponto, ele estendeu para o próximo ponto com um valor de 100.
Então eu vou posicionar o cursor para cima. Qual é o próximo valor? 50. Então eu vou posicionar o cursor para cima, vou digitar 50, Enter. Olha lá, então ele saltou 50. E assim vocês vão agora, galera, dar a direção e simplesmente digitar o valor. Então, ó, ele vai voltar para trás. Ah, professor, mas para trás é negativo. Não precisa mais colocar negativo. Basta indicar a direção com o mouse, ó, para trás e digitar o valor, 50. Ok? Outro detalhe, para você ativar novamente, para você habilitar aquele Word, o que me permitiu fazer essas linhas retas, ou você clica no ícone mesmo, ou pressiona a tecla F8. Se você parar com o cursor do mouse em cima da opção, olha lá, ele me dá a opção, ó, Ortho Mode F8. Então, se você pressionar a tecla F8 aqui agora, ele cancela. Se eu apertar a tecla F8 no teclado, ele ativa. Então, para baixo é quanto? Mais 25. Esquerda, 50. Ok? E para baixo, 25 novamente. Vou dar um Enter. Um S para cancelar. Pronto, olha só que fantástico. Eu fiz o desenho a partir desse esboço e fiz a criação dele aqui do lado. Não precisa cotar, tá? Eu quero que vocês aí na sua casa executem essa atividade aqui, no qual eu fiz. Esse é o comando linha, tá? Nós já vimos ele já usando coordenada, não tem segredo. Lembrando que o comando linha, eu clico no ponto, cliquei no outro, no outro, no outro. De repente, esse ponto, último ponto não é o que eu quero. A tecla U mais Enter, ele volta. U, Enter, ele vai voltando os pontos anteriores, tá? Vai retornando um ponto anterior. Comando line é tranquilo. Agora, eu quero apresentar para vocês o próximo comando, que é o comando poline, tá? Vocês vão clicar aqui nesse comando, poline, ok? Painel Draw também. Ou digita PL no teclado, ok? PL Enter. Vou executar esse mesmo desenho, mas utilizando o comando poline. Olha lá, vamos lá. Com o comando Word habilitado, vou clicar, indico a direção, digito 100, para cima 50, para trás 50, para baixo 25, 50. E olha que interessante, para você fechar, ou você digita 25 novamente. No caso do comando poline, não sei se vocês perceberam, mas aqui abaixo ele me dá uma descrição, umas opções em relação ao comando ativo, que é o arc, close, hold width, length, undo e width. Se eu clicar nesse botão close, ou se você pressionar a tecla C, você vai ativar ele. Então, qualquer letra que você arc, por exemplo, digitar a letra A, Enter, você ativa o arc. C, Enter, Close. H, essa opção. L, essa. U, essa. E W, essa. Então, eu quero a opção Close. Então, eu vou pressionar a tecla C e Enter. Olha lá, ele fechou o desenho. Sempre para fechar, tá? Então, C, Enter, ele fecha o desenho. A diferença do comando line, do comando poline, é que o comando line ele cria objetos abertos. Então, ó, vou clicar nessa linha e eu selecionei somente um objeto. Mas se eu repetir esse mesmo procedimento, selecionando esse objeto feito com o comando poline, veja o que aconteceu. Ele me dá uma cadeia de objetos. Então, no caso, o poline ele faz um objeto fechado e o comando line ele cria um objeto aberto. Ok? Essa é a diferença. Uma outra questão também, utilizando o comando poline, é esta aqui. Eu quero desenhar, fazer esse desenho, perceba que eu tenho uma curva, utilizando o comando poline. Então eu vou lá no comando poline, e vou começar a desenhar aqui abaixo. Cliquei nesse botão, eu tenho a opção orto habilitado, indico para a direita, vou digitar 100, para cima 50,
para a esquerda, 50, para baixo, 25, para frente, mais 50, ok? Agora chegou o momento do arco. Ei, olha lá, se você pressionar aqui a opção arco ou a letra A, Enter, o AutoCAD ele muda o comportamento do objeto para o arco. Então, se eu pressionar o próximo ponto, ó, próximo ponto, eu consigo fechar. Mas espera lá, eu não consigo capturar esse ponto, professor. Como é que eu faço? Eu vou fazer um teste, tá? Se eu digitar para baixo 25, que realmente é o valor, né? 25 desse ponto a esse ponto, ele fechou para mim, ok? Mas ele continua com o comando, ó, habilitado. Então, eu vou dar a tecla Enter para poder concluir a minha criação. E vejam que eu consegui executar este objeto. Então, o comando Polyline, ele muda o comportamento de linha. Se eu clicar no comando arco, ele vai para arco, ó, arco, arco, ok, olha lá, arco. Ah, não quero mais arco, eu quero linha. Então você vai lá embaixo e clica na opção Line ou a tecla L, Enter, e ele volta para a linha. A, Enter, ele vai para arco. L, Enter, ele volta para a linha. Ok? Esse é o comando Polyline, galera. C, Enter, ele fecha. Ok? Então essa é a diferença do comando Polyline, objeto fechado, comando linha, ele cria um objeto aberto. Vimos hoje que você precisa da direção da linha e basta agora digitar o valor na sequência de um Enter, você cria um segmento de reta. Ok? Finalizamos esta aula. Na próxima aula eu quero falar sobre círculo e arco. Até mais.